Eu já fiz o plantio dela, ela já está plantada com casca de pinos, etc. Mas na verdade eu nem fiz a gravação de fato do plantio dela, porque eu acho que isso tem pouca importância nesse caso. Eu quero mais tratar mesmo com vocês sobre esse cultivo que às vezes é a forma de pensar sobre o oncídio, né? Eu sei que tem muita gente que tem grande dificuldade em tratar de fazer florir, né, as oncídiums, e novamente eu venho tentar ajudar e contribuir para que você tenha sucesso no seu cultivo. Muita coisa se ouve falar quando a gente fala de orquídea. E eu tenho um conceito um pouco diferente de, sei lá, talvez até pela forma que eu tenho tido aqui no cultivo, aquilo que eu tenho tido sucesso, enfim. Eu tenho uma forma um pouco diferente de pensar a respeito de cada cultivador, né? Aliás, cada cultivador tem o seu próprio gênero, tem a sua própria forma, tem uns gostam de espécie, etc. Mas o Oncidium falando um pouco de espécie, né? Oncidium maderoi, Maxevix, que mais? Lancianum, enfim. Todas essas oncidiums, assim como os Cherry Baby, conhecida mais por todos aí, né? A chocolate. Essa daqui até é uma planta mais fácil de você ver florada, mas eu queria falar um pouco sobre essa dificuldade que algumas pessoas têm de não ver oncidium florir. Eu mostrei, né, diversas vezes nos meus vídeos de plantio as raízes das nossas orquídeas. E as raízes de muitas das oncídios, ela é fininha e ela tende a dar muito rápido, né, ela se prolifera bem rápido. Então, se você pega, por exemplo, eu vou usar só essa panela como forma, tá, para você entender. Vamos supor que isso aqui fosse um vaso. Se você pega um vaso desse, fechado, tá, sem dreno, coloca uma planta dessa com raízes pequenas, enche de musgo, coloca casca de pinos e ela fica aqui tomando chuva, etc. no tempo, a grande probabilidade de você não ver uma florada na sua oncídia é muito grande. E por que disso? Porque essas raízes pequenas, elas não têm apesar de elas gostarem muito de água, elas não têm uma capacidade de drenar, e com isso você começa a apodrecer essas raízes que também não têm condições de absorver toda aquela quantidade de água que está ali. E às vezes isso não é nem a chuva, às vezes é a sua própria rega, onde as pessoas normalmente que perdem orquídeas tendem a perder orquídeas porque regam demais. Só que o que eu queria falar para vocês é que oncídio não é como as outras, né? Oncídio você não cuida como Phalaenopsis, oncídio você não cuida como Cattleya, oncídio você não cuida como Cibidium, e assim vai. Cada uma das espécies tem as suas necessidades. Eu discordo um pouquinho de pessoas que fazem, por exemplo, né, no seu cultivo, um padrão para suas orquídeas. Então assim, eu rego 3 vezes na semana, todas elas. Ou então eu rego 2 vezes na semana, todas elas. Eu discordo um pouquinho disso porque cada uma dessas espécies tem uma necessidade específica. Quando a gente trata de oncídio não é diferente. As oncídios, por exemplo, elas gostam muito de cultivo em tronco, tá? Com pouco desfago. Eu vou fazer aqui numa encíclia que eu tenho aqui, inclusive essa encíclia eu mostro no meu vídeo lá também, mas é só para você ver mais ou menos como que eu faço e retrato isso. Hoje, estou pegando só esse tronco aqui, tá? Inclusive quem tiver interesse, normalmente esses tipos de tronco aqui, eu não sei a madeira que é, mas eu sei que ela é tratada porque eu utilizo nos aquários que eu tenho também. E ela é facilmente adquirida também no site da Mbreda, que já entrega troncos desse daqui vendido, já tratado. Então assim, no caso da encíclia, que gosta muito de tronco, ela vai muito bem nesse tipo de cultivo, não é diferente no caso das oncidiums. As oncidiums adoram esse tipo de cultivo aqui. Eu vou fazer um especial oncidium 1 e 2, né? Porque aqui o que eu vou fazer é só amarrar aqui as suas raízes, tá? Depois eu vou colocar um pouco de esfagno e eu quero que você fique no seu pensamento que isso aqui fosse uma oncidium, tá bom? Então é uma encíclia, mas eu queria que você tratasse como se estivesse plantando aqui uma oncidium. Então no próximo vídeo vão ser 2 vídeos especiais tratando de oncidium. A oncidium,
ela tem uma necessidade, inclusive, de mais quantidade de água, ela gosta de umidade. Inclusive, uma característica muito interessante para você se apegar aí. Elas gostam de ser molhadas no final da tarde, porque elas gostam de passar a noite molhadas. Diferentemente, por exemplo, de Cattleya, né, de Vanda, que gosta de ser regada pela manhã e já imediatamente ficar seca. E quanto à adubação, que eu vou tratar com vocês um pouco também, não é a mesma coisa para tudo, gente. Hoje há interesses, por exemplo, de muitos fabricantes de empresas que fabricam adubo, de dizer para você que você tem que adubar suas plantas semanais, que você tem que... Para alguns determinados tipos de cultivo, de verdade vai ser interessante. Por exemplo, se eu coloco ela aqui, né, e eu não faço uma trouxinha aqui, percebe que ela não vai estar no substrato e tal. Então, um tipo de adubo foliar para essas plantas vai ser interessante. Só que eu vou dizer para você que em caso de oncídio, eu vou dar uma dica para você. Por exemplo, o fabricante pede uma colherzinha de café para 1 litro de água para você fazer a borrifação, né, no caso do adubo foliar, né, que de fato para algumas espécies vai muito bem. No caso da oncídio, eu vou falar para você que você deve dividir uma colherzinha de café para 7 litros de água, tá? Ou 6 litros de água. Seria praticamente um adubo homeopático, tá? E eu falo disso para vocês porque ela, apesar dela gostar de estar, por exemplo, focada no tronco, ela tem o seu crescimento, inclusive vasos assim, vasos baixos para oncídio também é muito interessante. Não muito baixinho assim, porque assim, esse aqui está muito baixo, né? Mas ela tem raízes muito similar aqui a dessa Dendrobium lindley, que é raízes assim, ó, tá? É o que você vai cruzar na grande maioria das oncídio. Não são todas, mas a grande maioria. E ela gosta de pouco adubo. Não é uma planta, por exemplo, que você pode fazer... Então, às vezes eu vejo pessoas falando sobre adubar as plantas delas, e eu fico imaginando assim, né? Hoje é dia de 20-20-20 para toda a galera. Dia de 15-30-15 para todo mundo aí. Olha, gente, parte do insucesso que às vezes você tem com uma planta, uma espécie dentro do seu cultivo, tá aí, né? Então, isso talvez não sirva para você que é orquidófilo há muito tempo, porque você já sabe disso. Mas para você iniciante, e esse é o objetivo do meu canal, que é tratar para você iniciante, não faça isso, sabe? Não caia nessa cilada de adubo a cada 5 dias, adubo entupetando e intoxicando as suas plantas de adubo. Então eu falo um pouco sobre adubo, tenho vídeos tratando sobre adubo e tal, e inclusive tem um desses, né, que eu trato de você fazer semanal, adubação foliar para você fazer semanal, que é mais ou menos para esse tipo de, por exemplo, que nem essa encíclica. Essa encíclica já vai ser interessante você fazer, por exemplo, uma adubação semanal, caso eu não faça aqui uma trouxinha, ou coloque uma trouxinha de osmocote. Então você fazer uma adubação foliar vai ser interessante, porque você precisa dar comida para ela também. Agora, no caso, por exemplo, de você fazer um vaso já que nem esse aqui, colocar, que nem eu falei no vídeo, vou falar de um vídeo que eu vou colocar a seguir, que vai ser sobre osmocote. Então, quer dizer, aqui já tem uma adubação que já está no seu substrato e está alimentando a planta. Então, para esse vídeo aqui não ficar comprido, eu vou encerrar aqui agora. Vou voltar aqui no próximo vídeo já com essa... a única coisa que vocês vão ver de diferente do que está aqui é que ela vai estar amarrada, porque eu preciso amarrar para poder falar do vídeo. Eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço. E aí no próximo vídeo eu já vou voltar com ela amarrada, tá? Mas é só isso. E eu vou continuar o assunto da Oncidium para você aí que tem interesse e tem dificuldade de ver ela florir. Eu vou falar para você sobre rega e vou falar também para você sobre sol, tá bom? Então fica aí, não perde não.